Conto. Pôr do Sol na Água, de Isaac Asimov. Não levou muito tempo para Emanuel Rubin se indignar a ponto de sua barba, ou o pouco que havia dela, ficar eriçada. Levou menos tempo ainda para que ficasse furioso, os olhos faiscando por detrás das grossas lentes dos óculos. Nesse momento ele estava em algum ponto entre a indignação e a ira, e sua voz enchia o salão do andar superior do Milano, onde os viúvos negros se reuniam para seu jantar mensal. Recebo esta carta de um fã da Califórnia, disse, e depois da baboseira de sempre sobre a qualidade dos meus livros. Baboseira é a palavra certa, disse Mário Gonzalo, fitando com complacência o esboço que fazia do convidado do jantar, um esboço que parecia resumir-se a duas enormes sobrancelhas. Rubin completou imediatamente sua frase, não se preocupando em parar para contra-atacar o outro, coisa, aliás, bastante fora do comum em se tratando dele e sinal do quanto estava com raiva. Ele me escreve dizendo que, se algum dia eu for à costa, posso aparecer na sua casa, que ele me hospeda. Gentil da parte dele, disse Roger Alsted, beliscando um pãozinho de lingui. Um dos aperitivos quentes que o inestimável Henry trouxera desta vez para acompanhar os drinks. Ninguém pode ser gentil e estúpido ao mesmo tempo, disse Rubin, inventando uma lei cósmica naquele instante. Escrevi. Lhe de volta dizendo muito obrigado, eu já estou na costa. Deus do céu, disse Thomas Trumbull, que chegará a 3 minutos e aceitará de Henry um escoto com soda, fingindo, como sempre, que acabará de chegar do Vale da Morte e que tinha um deserto na garganta. É isto que está deixando você tão furioso assim? E daí que os californianos falam de sua costa como se ela fosse a única do mundo? E só força de expressão. Aliás, disse James Drake, que tinha nascido no Alasca, os costeiros do Oeste, com o perdão da expressão, não são os únicos que cometem esse tipo de infração. Depois de passar 5 minutos na Califórnia, um cara da costa leste começa a dizer aqui na costa. Do mesmo modo, alguém nascido em Ohio e que a vida inteira tenha chamado seu país de Estados Unidos da América, depois de passar 5 minutos na Europa já começa a falar dos States. Geoffrey Avalon, anfitrião do jantar naquela ocasião e famoso por sua notável habilidade em enxergar os dois lados de um problema, disse: o provincialismo não é monopólio de ninguém. Há uma anedota sobre 2 viúvas de Boston, ex-esposas de homens importantes, que se encontravam em Los Angeles no início de outubro a uma temperatura de mais ou menos 40 graus. Uma diz à outra: meu Deus, Prudence, como está quente aqui. Ao que a amiga responde: e o que você esperava, Epsiba? Afinal, estamos a quase 2.000 quilômetros do oceano. Avalon bebericou seu drink daquele jeito sério de sempre e disse: Tom, você ainda não teve oportunidade de conhecer meu convidado, Chester Dunhill. Chester, este é Tom Trumbull. Tom trabalha numa espécie de serviço secreto do governo, e nunca fala com clareza sobre ele. Prazer em conhecê-lo, Sr. Dunhill, disse Trumbull. Se nosso comportamento o está deixando embaraçado, devo dizer que são comuns entre os viúvos negros essas calorosas discussões sobre besteiras. Dunhill era um homem alto, de vasta cabeleira grisalha e sobrancelhas espessas, de um preto brilhante. Com uma voz vibrante de baixo, disse: a gente é capaz de sobreviver a catástrofes. Mas são justamente as besteiras que acabam nos matando. Surpreso, Gonzalo olhou para o convidado e já ia dizer alguma coisa quando Henry, com discrição, anunciou: cavalheiros, o jantar está servido. Rubin tomou com certa moderação o creme de ervilhas com presunto, atacou com voracidade o linguado grelhado com salada simples, mas se conteve ao encarar as tortas individuais, trazidas em todo o esplendor de suas massas douradas, estalando de tão crocantes. Henry, o que há por baixo dessa massa? Perguntou Rubin com sua voz rouca. Sr. Rubin, temo que o Sr. Avalon, imbuído do genuíno espírito britânico, tenha pedido que servíssemos filé e torta de rim, respondeu Henry. Rim? Rim? Rubin arregalou os olhos, indignado. Mas isto é antropofagia. Jeff, jamais pude pensar que você fosse capaz de tamanha falta de gosto. Avalon olhou, magoado. Depois disse: o filé e a torta de rim, desde que preparados corretamente, formam um prato muito refinado. Para quem? Para abutres? Para cada um de nós nesta mesa. Por que não experimenta, Manny? Rim tem gosto de urina, respondeu Rubin, intransigente. A sua marca preferida de cerveja também, Manny, interveio Gonzalo.
No entanto, você não pensa nisso quando a empurra a goela abaixo. Pelo amor de Deus, disse Trumbull, isto lá é conversa para se ter à mesa? Manny, se você não consegue comer o prato que lhe foi servido, estou certo de que Henry poderá providenciar ovos mexidos. Vou comer o filé, disse Rubin, sorrindo com desdém. Depois, ficou amuado durante todo o tempo em que comeu o prato principal, os pasteizinhos recheados com molho de melaço, o pospasto de torradas com sardinha e o chá preto. Com isso, o jantar transcorreu silencioso. Conforme Gonzalo pôde salientar por meio de gestos, Rubin conseguiu comer a torta inteira, inclusive o rim. Num dado momento, Avalon bateu com a colher no copo de água e disse: Cavalheiros, peço a Mário que dirija as perguntas ao nosso convidado de honra, meu bom amigo Chester Dunhill. Eu já lhe expliquei as regras do jogo e ele está pronto a responder a todas as perguntas sem faltar com a verdade em nenhuma. Sr. Dunhill, como o senhor justifica a sua existência? Perguntou Gonzalo. Dunhill fitou um ponto qualquer, piscou os olhos e disse: Bem, procuro manter o passado vivo para o grande público. Considerando-se o fato de não ser possível pôr ordem no presente, a menos que se tenham aprendido as lições do passado, acho que minha missão na Terra está justificada. Como o senhor mantém vivo o passado? Perguntou Gonzalo. Escrevendo sobre ele. Acho que eu poderia ser classificado como um historiador para o leigo. E o senhor consegue ganhar a vida com isso? Perguntou Gonzalo. Will Durant conseguia, e Bárbara Tuchan ainda consegue, respondeu Dunhill prontamente. Depois, sorriu com um ar de timidez que não lhe caía bem. Não me coloco exatamente na mesma posição deles, mas ainda assim consigo ganhar a vida. Avalon pigarreou em alto e bom som. Posso interromper? Meu amigo, Charles, está sendo desnecessariamente modesto. Além de escrever sobre história, ele ainda escreve contos históricos para adolescentes, em geral ambientados na Grécia da Guerra do Peloponeso e na Roma da Segunda Guerra Púnica. E essas histórias são sucesso de público e de crítica. Por que esses períodos em particular, Sr. Dunhill? Perguntou Gonzalo. Ambos foram períodos de conflitos épicos entre duas potências de poderio equivalente, Atenas e Esparta, num caso, Roma e Cartago no outro. Ambas as guerras estão bem documentadas, ambas estão repletas de grandes batalhas, de triunfos e derrotas dramáticos, de generais e políticos, alguns brilhantes, outros idiotas. Para resumir, ambos os períodos são velhos sósias dos tempos em que vivemos hoje. Podemos ver, entender e nos simpatizar com as lições que procuro retratar em minhas histórias. Mas não podemos sequer tirar uma conclusão geral, porque no primeiro caso o adversário que admiramos vence o outro, Roma derrota Cartago. No segundo, o adversário que admiramos perde, Atenas sucumbe a Esparta. É claro que sempre tive uma queda pessoal pelo general cartaginês Aníbal. Ele é um dos 3 grandes generais da história que acabaram derrotados sem que isso lhes denegrisse a imagem no mínimo que fosse. Napoleão foi o segundo. E quem foi o terceiro? Perguntou Rubin. Robert Lee, é claro, disse Dunhill no mesmo tom vibrante de antes. Por um instante Rubin pareceu confuso, mas depois recobrou-se e disse: Pensei que o senhor fosse dizer Carlos X da Suécia, o que não estaria certo. Não estaria mesmo, disse Dunhill. A Carlos XII faltava-lhe a prudência. E quanto aos generais que nunca perderam? Perguntou Drake. Estes são muito poucos, respondeu Dunhill. Gengis Khan, Cromwell, Alexandre, o Grande, Júlio César, o Duque de Marlborough e outros. A reputação que possuem está relacionada à maneira como suas vitórias foram conseguidas e à qualidade de seus adversários. Há pelo menos 2 generais que me ocorrem, quase sempre derrotados, mas que continuaram grandes, se considerarmos o muito que conseguiram com o pouco de que dispunham. São eles George Washington, naturalmente, e o general Giap, do Vietnã do Norte. Suponho que em seus livros e contos sobre história o senhor trate de catástrofes de que as pessoas acabam por se safar. Quais são as besteiras capazes de matá-lo, Sr. Dunhill? Perguntou Gonzalo. Todos os olhares voltaram-se para Gonzalo, que ficou irrequieto ao se ver no centro das atenções. O que há de errado com a pergunta? O Sr. Dunhill disse que podemos escapar de catástrofes, mas que as besteiras são capazes de nos destruir. Eu disse isto? Replicou Dunhill franzindo as sobrancelhas. Disse, sim. O senhor disse isto a Tom Trumbull, e virando-se para Trumbull que bebia vagarosamente seu brandy. Tom, ele não disse isto?
Trumbull concordou com a cabeça. O senhor disse isto mesmo, Sr. Dunhill? Muito bem. Então, Sr. Dunhill, que tipo de besteira o senhor tinha em mente? Na verdade, interveio Avalon, toda derrota sofrida por um general competente pode ser atribuída a algum tipo de besteira. De fato, em Guerra e Paz, Tolstói defendeu a tese de que nenhum general tem controle sobre uma batalha, mas que são as trivialidades que a decidem. Quando li o livro, achei este um detalhe entediante. Ora, Jeff, você está querendo livrar seu convidado da obrigatoriedade da resposta, e isto é falta de ética. Não acho que o Sr. Dunhill estivesse pensando em grandes batalhas. Acho que ele tinha em mente alguma coisa muito pessoal. Pelo menos foi assim que me soou e é isto que desejo saber, disse Gonzalo. Dunhill sacudiu a cabeça. Foi só uma observação. Todos nós fazemos observações. Mas as observações não saem do nada. O senhor certamente tinha alguma coisa em mente, replicou Gonzalo. Dunhill balançou a cabeça novamente. Trumbull suspirou e depois disse: a mim também me pareceu, Sr. Dunhill, que quando o senhor fez aquela observação alguma coisa o perturbava interiormente. Jeff disse que explicou o jogo ao senhor. O senhor concordou em responder a todas as perguntas e nós estamos de acordo, de nossa parte, em manter sob total sigilo tudo o que o senhor disser aqui. Se o senhor afirma categoricamente que sua observação nada tinha a ver com o senhor em particular, e se a proferiu despropositadamente, nós teremos de aceitar sua resposta. Mas, por favor, retire o que disse, se isto não for verdade. Eu fui muito claro quando disse a você, Chet, que tudo isso seria confidencial, observou Avalon, num tom de profundo desconforto. Não há nada nessa observação além de uma profunda decepção pessoal sobre a qual me é penoso pensar. O que dirá discutir, disse Dunhill, um tanto irritado. O problema é que se trata de algo que só a mim diz respeito e os outros vão simplesmente rir de tudo. Trata-se de uma besteira que eu fiz e que, portanto, coloca a culpa de todo o problema diretamente nas minhas costas. E é aí que está a parte insuportável. Se eu pudesse pôr a culpa no governo, no destino, no universo, tudo isso não seria tão... E parou, absorto em pensamentos. Será que o senhor poderia nos contar alguma coisa sobre o assunto? Insistiu Gonzalo teimosamente. Eu advirto. É uma longa história que não interessa a ninguém a não ser a mim mesmo, disse Dunhill. Isto não tem importância, disse Gonzalo. Muito bem, mas foram vocês que pediram? Durante a Segunda Guerra Mundial, eu era um jovem que não prestou o serviço militar propriamente dito, pelo menos por alguns anos, porque trabalhava para a Marinha como químico. Isto foi em Filadélfia. Naquela época, eu era uma pessoa muito pouco sociável, e meu maior divertimento consistia em ir ao acervo principal da biblioteca circulante e ler o que me caísse às mãos. E uma das coisas que me caiu às mãos foi a História Universal contada pelos historiadores, em 24 volumes. A obra foi publicada em 1902, teve uma segunda edição em 1907, e depois recebeu 2 volumes suplementares com informações sobre a Primeira Guerra Mundial, além de um volume índice. 27 volumes no total. Algum de vocês já ouviu falar nesta coleção? Fez-se silêncio. Dunhill prosseguiu: não me admiro. Para a maioria das pessoas, ela seria uma obra totalmente ultrapassada. Na época em que a li, há cerca de 40 anos, ela já estava esgotada há muito tempo, e agora então, sacudiu os ombros, e depois continuou. O conteúdo dos volumes parece uma verdadeira colcha de retalhos. Passagens escritas por historiadores gregos e romanos, assim como de historiadores modernos dos séculos XVIII e XIX, foram incluídas em ordem cronológica numa série de histórias que envolvem as diversas nações separadamente. Os volumes 3 e 4 tratavam da Grécia, os volumes 5 e 6 falavam de Roma, e assim por diante. É claro que havia muitas áreas de intersecção nessas histórias, mas isto significava apenas que os mesmos eventos eram descritos por historiadores diferentes, possivelmente de diferentes nacionalidades. O editor-geral, Henry Smith Williams, preencheu alguns hiatos da obra com ensaios de sua própria autoria. Ele era um homem de espírito profundamente humanitário e de ideias liberais, e quase todas as vezes em que eu lia uma passagem que julgava ser particularmente expressiva, acabava descobrindo que era uma das suas. É preciso entender que os volumes foram escritos para ser lidos em conexão uns com os outros. Eventualmente havia apenas uma marca discreta no texto que remetia o leitor ao final do volume,
e onde ele podia descobrir que estava lendo Gibbon, ou Prescott, ou Bury, ou Macaulay, ou Tucídides, ou qualquer outra. A biblioteca possuía a coleção em tomos que agrupavam 2 volumes cada um. Eu os retirava um a um, e não demorou muito para descobrir que não suportaria parar de ler aqueles livros por causa de algo tão banal quanto meu trabalho diário. Levava-os para o laboratório e lia-os no intervalo do almoço, ou então abrindo parcialmente o tampo da minha escrivaninha, para que ninguém percebesse, enquanto algum líquido fervia lentamente no condensador. De todo aquele período, aqueles livros foram o que ficou mais impregnado na minha memória. Eu sempre fora interessado por história, mas aqueles livros transformaram meu interesse em obsessão. Naturalmente, todos os volumes já estavam desatualizados, pois antes do século XX a história resumia-se quase que exclusivamente a batalhas e intrigas da corte. Mas era exatamente disso que eu gostava, tanto que as histórias que escrevo são de um tipo que se poderia dizer ultrapassado. Não me detenho muito em aspectos sociais e econômicos. Os aspectos sociais e econômicos emprestariam maior valor às suas histórias, disse Rubin. E mais imbecilidade também, acrescentou Dunhill. Não que eu deixe totalmente de lado essas coisas, mas é sempre bom lembrar que escrevo para o grande público, não para estudiosos. De qualquer forma, no final dos anos 50, mais ou menos 10 anos depois de ter tido aqueles livros da biblioteca em minhas mãos pela última vez, abandonei a química e comecei a me dedicar integralmente a escrever história e contos históricos. Dunhill fez uma pausa e pareceu meditar um pouco. Drake esboçou um sorriso enquanto apagava o cigarro e observou. A menos que o senhor esteja contando essa história de maneira totalmente desinteressante, o que não acredito seja próprio de um escritor, esta história universal contada pelos historiadores vai reaparecer na sua narração. De pronto, Dunhill concordou com a cabeça. O senhor está absolutamente certo. Há alguns anos, minha esposa e eu fomos conhecer a casa de um novo amigo, onde jantamos na companhia de outros casais. Depois do jantar, fui até suas estantes de livros para examinar o que ele possuía, um péssimo hábito meu que deixa minha esposa furiosa, mas do qual nem ela é capaz de me curar. E lá, preenchendo uma parte inteira da estante, estava a história dos historiadores. Durante anos eu nem sequer havia pensado nela. Tinha me esquecido completamente. Mas no momento em que a vi, todo o passado voltou. A lembrança de ler aqueles livros num momento terrível da história moderna, uma lembrança que havia ficado mais bela e iluminada com o passar dos anos, era dolorosamente doce e intensa. Há muito eu deixará de ser aquele rapaz pobre. Sou um homem que desfruta de boa condição financeira e posso me dar ao luxo de satisfazer alguns caprichos. Imediatamente procurei meu anfitrião e me ofereci para comprar sua coleção. Eu não podia acreditar que qualquer outra pessoa além de mim se sentisse atraído por ela e estava disposto a pagar mais do que ela valia. Infelizmente meu anfitrião, por alguma razão jamais explicada, não a quis vender. E foi bastante enfático a esse respeito. Senhores, posso lhes dizer que se houvesse $1 milhão sobre esta mesa, e se eu soubesse que poderia pegá-los sem correr o risco de ser preso, ainda assim não tocaria no dinheiro por uma simples questão de senso de honestidade. Mas eu realmente pensei em roubar aqueles livros que o meu amigo não me quis vender. E foi só a ideia de ser capturado ao tentar arrombar a casa que me deteve. Meu senso de ética simplesmente se despedaçou sob a tensão que sofri, de modo que preferi acabar com a nova amizade a me expor à amargura de ver outra pessoa de posse daqueles livros. Comecei a visitar sebos e a ligar para outros que não me era possível visitar, perguntando se tinham ou se podiam arrumar uma coleção daqueles livros. Cheguei mesmo a anunciar no New York Times Book Review, na seção de generalidades, e em periódicos de interesse dos aficionados por história. Quanto mais eu esperava, tanto mais estava disposto a pagar. E isto nos traz ao momento atual? Espero que o senhor não vá nos dizer que conseguiu uma coleção inteira e que este é o fim da história, disse Halstead. Dunhill fitou-o com as sobrancelhas arqueadas. Depois, com um tom amargo na voz, disse: como eu gostaria de poder dizer aos senhores exatamente isso. Coloquei um número de caixa postal nos anúncios e dei meu endereço a todos os livreiros, mas nada disso funcionou. Não recebi nada. Nada de nada. Uma semana atrás, porém, peguei uma carta que havia sido enviada ao meu editor. Visito uma vez por semana e ele costuma guardar as cartas que os leitores endereçam a mim e aos cuidados dele.
Elas nunca são importantes e geralmente são escritas por pessoas que escolhem alguma opinião minha sobre história e querem ficar discutindo picuinhas. Uma coisa, aliás, que me deprime. Tinha a carta nas mãos quando deixei meu editor e fui caminhando pela rua até a estação central. Sem prestar muita atenção, passei os olhos pelo envelope e notei uma escrita floreada, feita com caneta tinteiro, o que para mim significou um mau sinal. Na minha cabeça, decidi que a carta seria de um senhor idoso, que levantaria algum ponto fraco e queixoso concernente a alguma teoria que tivesse formulado e que fosse de sua estimação. Num ímpeto de mau humor, rasguei o envelope e tirei de dentro dele a folha de papel. Nesse momento, passei por um caminhão de lixo. Como qualquer bom cidadão, atirei o envelope amassado para dentro daquela bocarra que se abria. Foi quando tive de atravessar a rua, o que em Manhattan requer de qualquer um toda a sua atenção, e coloquei o papel de carta no bolso. Só me lembrei dele quando já estava dentro do meu vagão habitual, a caminho de casa. Tirei a carta do bolso, li-a e uma súbita sensação de êxtase tomou conta de mim. Aqui está a carta. Deixe-me lê-la para os senhores. Dunhill desdobrou o papel e leu em voz alta a escrita complicada do remetente, como se a tivesse memorizado. Prezado Sr. Dunhill, sou fã inveterado de seus livros. Li o seu anúncio e gostaria de lhe dizer que tenho uma coleção completa de A História Universal contada por historiadores, que gostaria imensamente de passar às suas mãos. Meu pai comprou-a para mim quando eu era bem jovem, e eu aproveitei dela tudo o que pude. Ela ainda está muito bem conservada, e se o senhor estiver disposto a me fazer uma oferta razoável, pagando inclusive todas as despesas de correio, eu a enviarei ao senhor por via expressa registrada. Nunca sequer sonhei em vender essa coleção, mas já estou bastante velho e dentro de pouco tempo estarei me mudando para um lugar sossegado perto da casa da minha filha, onde não haverá espaço para a coleção. Sou viúvo e temo que não conseguirei continuar vivendo sozinho por muito mais tempo. Eu simplesmente não aguento esses invernos tão rigorosos. Essa mudança significa trocar a vida numa cidade de porte médio pela vida numa cidade pequena. Significa, também, deixar meu apartamento à beira da praia, onde em tardes claras tantas vezes vi o sol se pôr na imensidão infinita das águas. Uma imagem tão real que me parecia ouvir o sibilar das labaredas se apagando ao serem tragadas pela água. Mas se não tenho outra alternativa senão dispor desses livros, não consigo imaginar outra pessoa além do senhor a quem entregá-los. Espero que eles ainda lhe propiciem muitos anos de prazer. Peço-lhe o obséquio de me responder com a brevidade possível. Cordialmente, Ludovic Broadbottom, meus parabéns, Sr. Dunhill, disse Rubin. Tudo acabou dando certo, ou é exatamente aqui que entra a tal da besteira? É exatamente aqui que entra a tal da besteira, respondeu Dunhill sério. Tome, dê uma olhada na carta e diga-me para onde escrever. Rubin pegou a carta e passou os olhos pela escrita que preenchia um lado da folha. Virou-a do outro lado e viu uma página totalmente em branco. Não há endereço do remetente, disse. Não, não há, concordou Dunhill num tom de indignação. Dá para entender a estupidez das pessoas que não colocam o endereço do remetente em suas cartas e depois esperam uma resposta? As pessoas que não colocam o endereço do remetente em suas cartas geralmente colocam-no no envelope. Oh! Observou Rubin, lembrando-se de repente do ocorrido. Isso mesmo, disse Dunhill. Joguei fora o maldito envelope. Está aí a grande besteira. Um cara vai e lê um anúncio que traz claramente um número de caixa postal. Em vez de usá-lo, ele decide escrever aos cuidados do meu editor. Isso não apenas significa um atraso de alguns dias, mas também me impede de reconhecer de imediato que se trata de uma carta importante. Daí eu decido, no meio de tantas coisas, abrir a carta enquanto caminho pela rua e jogar o envelope dentro de um caminhão de lixo, sem ler o que estava escrito nele. Se pelo menos eu tivesse prestado atenção ao nome da cidade e nada mais, eu poderia conseguir o endereço dele na lista telefônica da cidade. Não deve haver mais de um Ludovic Broadbottom em qualquer cidade. E para completar, ele não acrescenta o seu endereço no corpo da carta. E qual o resultado de todas essas besteiras somadas? Consigo uma oferta de A História Universal contada por historiadores e não posso chegar até ela. Veja a coisa pelo seu lado positivo, Sr. Dunhill, disse Gonzalo. O senhor pode conseguir outras obras de referência para suas histórias e contos. Conseguir outros livros? Eu tenho outros livros, disse Dunhill, verdadeiramente aflito.
Tenho 2 cômodos da casa lotados de obras de referência sobre história, todas da melhor qualidade, para não mencionar as fontes da Biblioteca Pública de Nova York e da Universidade de Colômbia. O senhor não entende. Quero um exemplar da coleção A História Universal contada por historiadores por razões sentimentais, pelo que ela significou para mim, pelo que ela fez por mim. E o pior é que a tenho e não posso consegui-la. Por um momento, sua voz grave foi substituída pelo que se parecia com o som de uma criança fazendo birra. Ele próprio deve ter percebido isso, ainda que um pouco tarde, pois recostou-se na cadeira, respirou profundamente e disse: Desculpem-me, senhores, não quero ficar aqui reclamando inutilmente da sorte. Por que não? Perguntou Avalon. Todos nós fazemos isso de vez em quando. Mas, veja, em geral a gente vê mais do que pensa. Seus olhos demoraram-se sobre o envelope o suficiente para reconhecer que a carta estava endereçada ao senhor e notar que se tratava da escrita à mão de uma pessoa idosa. Sim, concordou Dunhill aflito. Aí está outra besteira. A escrita à mão também me enganou, colaborando para minha impressão de que a carta não tinha a menor importância. Se pelo menos ele tivesse datilografado meu endereço no envelope, eu certamente teria tratado a carta com maior respeito. Sim. Mas o ponto é que o senhor necessariamente passou os olhos pelo endereço do remetente também, prosseguiu Avalon. Se o senhor se concentrar, pode ser que consiga se lembrar de alguma coisa. Não, respondeu Dunhill, desesperançoso. Venho tentando isso há dias. Não adianta. Por que não especulamos com o que ele diz na carta? Ele mora numa cidade de porte médio, à beira da praia, e vê o pôr do sol no oceano. Isto significa que ele está na costa oeste, ou na costa, só para citar o Fundimene. Aqui em Nova York, podemos ver o nascer do sol no oceano, mas nunca o pôr do sol. Não podemos começar por aí? Dunhill parecia ter recobrado seu autocontrole. Com a voz tranquila, disse: Senhores, fui químico e sou historiador. Estou habituado aos processos de raciocínio. Observem, porém, que ele fala de invernos rigorosos em sua cidade, que não consegue mais aguentar. Não é possível achar que em Los Angeles ou em São Francisco tais invernos pudessem existir. Aliás, em nenhuma cidade da costa oeste. Seattle é uma cidade em que chove a cântaros. Pode acreditar, estive lá uma vez. Qualquer um lá ficaria doente, disse Gonzalo. Nesse caso ele falaria de um clima chuvoso. Ninguém fala de invernos rigorosos a menos que esteja se referindo a gelo e neve. Isso elimina a costa oeste e o Havaí também, mas, espere aí, interveio Rubin. Como o senhor sabe que ele escreveu de dentro dos Estados Unidos? A carta está escrita em inglês, mas poderia vir do Canadá, da Escócia, da Austrália. Aliás, hoje em dia qualquer não anglófono com alguma formação pode escrever em inglês. Dunhill ruborizou. Bem, de fato eu percebi alguma coisa no envelope. Ele tinha um selo americano. Sei disso porque guardo selos do exterior para um amigo, por isso, percebo na hora se o selo dos envelopes é estrangeiro. Se fosse esse o caso, eu certamente o teria destacado do envelope e jogado o resto fora. Acho até que, se se tratasse da marca de uma máquina de franquear estrangeira, eu teria notado. Como disse, portanto, podemos eliminar Califórnia, Oregon, o estado de Washington e o Havaí. Sobra o Alasca. Eu não teria pensado no Alasca, resmungou Gonzalo. Eu teria, disse Drake, sorrindo. Eu nasci lá. De qualquer modo, a única cidade do Alasca que até mesmo alguém de lá poderia considerar de médio porte é Anchorage. É uma cidade costeira, mas não de frente ao mar aberto e sim na enseada de Cook. A enseada, porém, fica do lado oeste de Anchorage, de sorte que talvez se possa ver o pôr do sol na enseada. Talvez. Eu não me limitei a ficar tecendo hipóteses. Telefonei para a central telefônica e o correio de Anchorage. Não há nenhum Ludovic Broadbottom na cidade. De fato, só para me certificar bem das coisas, liguei também para Juniau e Sitka. Juniau também fica numa outra enseada, um pouco mais ao sul, e Sitka tem uma população de menos de 10.000 habitantes. Liguei para as duas e nada. Se o senhor está considerando cidades em enseada, que tal a costa leste? Perguntou Halstead pensativo. O oceano pode ser a leste, mas é possível que haja enseada a oeste. Eu sei, disse Dunhill.
A Flórida tem uma longa costa a oeste e alguém que viva à beira-mar em Tampa ou em Key West poderia assistir ao mergulho do sol nas águas do Golfo do México. Mas onde entrariam os rigorosos invernos? Há uma extensa península que forma a praia a leste da Baía de Chesapeake. A maior cidade na costa oeste daquela península é Cambridge. Ela tem uma população de aproximadamente 11 ou 12 mil habitantes, e dela é possível ver o pôr do sol na água, já que a Baía de Chesapeake é de considerável extensão. Assim, telefonei para a cidade e também lá não consegui nada. Ademais, os únicos invernos rigorosos na costa leste ocorrem a partir de Filadélfia para o norte, New England, particularmente. Qualquer cidade da costa nordeste, porém, está de frente para o oceano a leste ou a sul. Mesmo Provinceton, no extremo do Cabo Cod, que poderia estar de frente para o oceano pelo lado oeste, tem o mar do lado sul. Falmouth tem o oceano a oeste, mas é uma cidade pequena. Nenhuma cidade que se poderia conceber como de tamanho considerável tem o oceano a oeste. De Manhattan você pode ver o sol se pôr no Hudson, disse Gonzalo mais para si mesmo do que para que os outros ouvissem. Não, não pode, disse Drake. Ele se põe sobre Nova Jersey. Halstead coçou a testa alta e meio rosada e disse: Você não considerou a hipótese de seu remetente ter se enganado quanto aos pontos cardeais, não é mesmo? Há não muito tempo, um delegado americano na ONU convidou as pessoas de qualquer nacionalidade, que não estivessem satisfeitas com a hospitalidade americana, a deixar o país. Ele disse que adoraria acenar-lhes um adeus enquanto navegassem para longe dos Estados Unidos rumo ao pôr do sol. E não se preocupou em explicar como alguém pode navegar rumo ao pôr do sol tendo saído de Nova York. Lembro-me desse incidente, exclamou Dunhill. Ele só estava usando uma metáfora estúpida. Ademais, não estamos falando de nenhum membro da atual administração. Estamos falando de um americano médio de, presumivelmente, inteligência média. Além disso, uma pessoa pode se enganar quanto ao leste e o oeste, mas se está descrevendo a trajetória descrita pelo Sol, não há como confundir nascer e pôr do sol, salientou Avalon. Não, precisamos encontrar uma cidade de porte médio, com o oceano a oeste e com um inverno rigoroso. Confesso que não consigo pensar numa única que satisfaça a todas essas condições. E quanto às ilhas americanas que não fazem parte dos Estados Unidos? Porto Rico, Guam? Perguntou Gonzalo. Lá também se usariam selos americanos, não é? É, sim, concordou Dunhill. Mas também são ilhas tropicais. Acreditem-me, senhores, nunca vivi uma situação tão angustiante. O senhor não acredita que tudo isso seja enganação, não é? Perguntou Halstead. Talvez Ludovic Broadbottom não passe de um nome inventado por alguém que deliberadamente enviou ao senhor pistas que não levam a lugar algum. Talvez não houvesse um endereço de remetente no envelope também. Ou então um endereço falso. E por que alguém se daria ao trabalho de me incomodar? Disse Dunhill calmamente. Sou uma pessoa inofensiva, e o que peço tampouco visa a prejudicar alguém. Qual seria o objetivo de uma brincadeira dessa natureza? Aquele que realmente se diverte pregando peças nos outros, disse Avalon, não precisa de um objetivo concreto, além da razão que só ele é capaz de ver, é claro. O senhor tem amigos que gostam de pregar peças nos outros? Perguntou Halstead. Não que eu saiba, disse Dunhill. Tenho muito cuidado ao selecionar meus amigos. Talvez Henry tenha alguma ideia, disse Gonzalo. Virou-se em sua cadeira, confuso, perguntou, onde está Henry? Ele estava aqui há um minuto ouvindo nossa conversa. Aumentou o tom de voz e chamou, Henry. Henry saiu do recinto ao lado, onde estavam guardados os casacos e os chapéus dos membros do clube, e, imperturbável, disse, estou aqui, cavalheiros. Estava empenhado em realizar uma pequena tarefa. Senhor Dunhill, o Sr. Ludovic Broadbottom está ao telefone ansioso por falar com o senhor. Os olhos de Dunhill pareceram querer saltar fora das órbitas. O Sr. Ludovic? Você está falando sério? Perguntou, chocado. É claro que sim, respondeu Henry, com um sorriso afável, talvez fosse melhor o senhor não se demorar em atendê-lo. E devo aconselhá-lo a oferecer-lhe uma quantia generosa. Ele vai se mudar na semana que vem e não haverá tempo para barganhar. Sem entender o que estava acontecendo, Dunhill levantou-se e desapareceu no outro recinto, onde havia uma cabine telefônica. Em estado de choque, os viúvos negros continuaram calados por mais alguns minutos, até que Rubin perguntou,
Muito bem, Henry. Que tipo de mágica você usou desta vez? Mágica nenhuma, senhores, respondeu Henry. Foi o Sr. Rubin, ao iniciar a discussão sobre atitudes provincianas com respeito a costas, que me levou a pensar em como os americanos que vivem numa costa se esquecem, ou ignoram, a outra. E a mim me parece que os americanos das três costas, a do Pacífico, a do Atlântico e a do Golfo, se quisermos considerá-la separadamente, em geral tendem a ignorar a quarta costa, que também é consideravelmente extensa. A quarta costa? Perguntou Avalon, franzindo as sobrancelhas. Claro, disse Rubin, desgostoso por só agora ter-lhe ocorrido uma outra possibilidade. Sim, Sr. Rubin, prosseguiu Henry. Estou pensando nos Grandes Lagos. Nós não os incluímos em nossas considerações sobre as costas marítimas, mas o Sr. Broadbottom também não se referiu à costa que descreve como sendo marítima. Ele falou em praia, e os Grandes Lagos certamente têm praias. É muito comum as pessoas se referirem às margens dos lagos como praias do lago. E qualquer um que viva num lugar à beira de qualquer um dos Grandes Lagos experimentaria a mesma sensação de estar olhando para o oceano. São lagos de grande porte, cavalheiros. Contudo, todas as cidades de tamanho médio às margens dos lagos estão de frente para eles, seja a leste, ao sul ou ao norte. E se quiserem, podemos incluir nessa lista também as cidades canadenses. Duluth está na margem leste do Lago Superior. Milwaukee e Chicago têm o Lago Michigan a leste. Gary está na margem norte do Lago Michigan. Detroit tem o Lago St. Clair a leste, um lago aliás pequeno para os padrões dos Grandes Lagos, mas ainda assim grande o suficiente para produzir o efeito do pôr do sol na água. Toledo tem o Lago Erie a leste. Cleveland e Erie estão na margem norte do Lago Erie, apesar de o observador que está em Erie poder ter alguma vista da margem oeste. Hamilton tem o Lago Ontário a leste, ao passo que Toronto está na margem sul e leste do mesmo lago e Rochester na margem norte. E a única cidade de porte realmente considerável com vista a oeste para um grande lago é Buffalo, Nova York, com o Lago Erie a oeste. De certos pontos em Buffalo é possível ver o pôr do sol no Lago Erie, e Buffalo é famosa pela quantidade de neve que cai por lá no inverno. Por isso resolvi checar Buffalo primeiro. Liguei para a cidade, consegui o número do telefone do Sr. Broadbottom, liguei para ele, e ele me respondeu na hora. Aliás, estava muito preocupado por não ter recebido notícias do Sr. Dunhill. Ele estava tão ansioso para vender a coleção quanto o Sr. Dunhill estava para. Neste momento, Dunhill reapareceu com o rosto radiante de alegria. Tudo acertado, disse. Vou pagar $500 mais as despesas de correio e espero ter a coleção dentro de alguns dias. Tirou a carteira do bolso antes que Avalon, aterrorizado, conseguisse detê-lo. Henry, você merece uma recompensa de 10% pelo que fez, disse Dunhill. Como você conseguiu? Gentilmente, Henry recusou a gorjeta com um gesto de mão. Sr. Dunhill, disse com segurança, como membro dos Viúvos Negros, não posso aceitar gorjetas pelo cumprimento dos meus deveres para com o clube. Dunhill hesitou, mas depois recolocou a carteira no bolso. Mas como conseguiu, homem? Foi só pensar nos Grandes Lagos como pequenos oceanos. Não vale a pena discutir tudo de novo, o importante é que o senhor vai conseguir os livros que deseja, disse Henry. Fim do conto. Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/eaudiolivro.